TV comunitária, canal 6 da NET. Nós transmitimos também online, tvcomunitária.rio. O nosso núcleo sindical hoje traz, finalmente, depois de um longo inverno devido à nossa coronavírus, né? Nossa pandemia. Manel Cancela, ele que foi fundador aí da UD, um dos fundadores também da FUP, da nossa FNP, dos petroleiros, do movimento surgente do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, aqui de volta, ele que também é diretor da nossa TV comunitária. Manel, seja bem-vindo, viu? Nesses tempos, eu ainda brincava agora com o desembargador Damasceno, que o Gabriel Garcia Marques escreveu O Amor em Tempos de Cólera, né? E agora nós vamos falar da televisão em tempos de coronavírus. Como é que você está vendo, meu irmão camarada, aí, nossa saudação aí a quem nos assiste, esse cenário que a gente está vivendo, né? Você mesmo dizia que não podia imaginar nunca na sua vida estar com o país parado, né, mano? É verdade, não é o país, o mundo, né? Grande parte do mundo, né? É verdade. Bom, olá, internautas, olá, Soriano, olá, Aquino, nosso assistente técnico, Francisco Soriano, diretor, ex-presidente e sempre presidente da TV Comunitária. É um prazer estar com vocês nessa quarentena. E lembrar, Soriano, eu gosto sempre de falar alguma coisa positiva, que foi na quarentena que Newton desenvolveu a lei da gravidade, né? Então, a gente tem que se adaptar. A nossa vida de todo mundo, né, mudou radicalmente. A gente estamos vivendo tempos diferentes daquilo que a gente tinha, das nossas rotinas, né? E os nossos medos, principalmente aqueles que já teve alguém da família afetado pelo Covid, né? Essas pessoas vivem uma situação especial, mas depois eu falo nisso. Por enquanto, só dar o olá e dizer que é um prazer imenso estar novamente na TV comunitária. Manel, eu queria só aproveitar esse ensejo para, em nome de toda a direção da TV comunitária, levar também uma palavra aí de conforto a você, que acabou de perder exatamente em função do Cevic-19, né? Do Convic-19, você perdeu sua irmãzinha, exatamente atacada pelo corona, e também, em nome de todos os companheiros também do universo que nós frequentamos em comum, os petroleiros, aí os amigos, muita força para você e sua família. Eu passei por essa dor quando eu perdi, há uns tempos atrás, a minha esposa, é indescritível, né? Mas a gente mentalizando essa figura maravilhosa que tem sido sua irmã, a gente sente que ela está em bom lugar, que ela é uma pessoa boa, e haverá de, onde ela estiver também, está mandando luzes, inclusive, para a gente aqui encontrar palavras, sobretudo de positivas, de luta, para a gente sair também desta tristeza que a gente vive hoje, como você falou, a humanidade toda, o planeta todo está hoje padecendo com o corona. Com certeza. A minha irmã, ela faleceu em função do Covid-19, faleceu no sábado, dia 9, e no dia 9 mesmo, ela foi enterrada sem velório, né, lá no cemitério do Catumbi, né? Então, é importante a gente dizer isso para as pessoas, né, que essa doença, esse lado tenebroso, né? Você não visita o seu parente querido, não pode visitar no hospital, não tem velório, né? Você não vai ao cemitério acompanhar, como a gente faz na rotina, né, da nossa vida, né? Então, é uma coisa muito triste, você fica à distância, né?
e eu não gostaria que ninguém passasse por essa situação que eu passei, porque morrer, a gente sabe que todo mundo vai morrer, né? Mas você vê uma pessoa querida como a minha irmã, Andiara, aos 69 anos, ela era extremamente vaidosa, como a maioria das mulheres, né? E de repente vem uma doença dessa. O que me dói mais é que me parece que ela me tinha como o meu pai, que já foi embora, e talvez ela achasse que eu tivesse poder para barrar essa coisa tenebrosa. E a gente não é nada diante da realidade, né? Mas tinha um pouco desse sentimento. Eu acho que todo mundo que tem uma família grande como eu, 10 irmãos, e o meu papai e minha mamãe já foram para o céu há muito tempo, normalmente quando tem um filho homem e filha mulher na família, normalmente o filho homem ele funciona assim como a continuidade do pai, né? Então, eu tenho muito carinho das minhas irmãs, que ainda tenho outras irmãs, mas essa minha irmã, por exemplo, ela me achava poderoso, como se eu tivesse algum poder. Na verdade, nós não temos poder nenhum, né? Mas, enfim, ela se foi e a gente espera que, porque ela era uma adepta, tem que ser dito isso, uma adepta do isolamento social, só saía com a máscarazinha no rosto, né? E entre o grupo que eu estava junto com ela era a que mais se cuidava, mas não bastou. Infelizmente, ela foi vítima disso. Mas eu tenho certeza que a gente vai vencer essa batalha, né? A gente tem que fortalecer o isolamento social, usar a máscara, e isso vai passar. Como eu falei do Newton, que isso foi na peste bubônica, há mais de 100 anos atrás, né? E ele usou a quarentena, por exemplo, para desenvolver a lei da gravidade. E nós, cada um, tem que fazer aquilo que gosta na quarentena. O Soriano tocar seu piano, tocar a sua sanfona, né? O Aquino se aperfeiçoar mais na técnica aí da informática, da comunicação, cada um na sua. E a gente aceitar isso e acreditar que os nossos cientistas no mundo estão trabalhando diuturnamente para a gente descobrir, se não a cura, mas o controle dessa doença. Manuel, você que visitou por conta até de acompanhar a sua irmãzinha aí aos hospitais, eu gosto muito da sua análise. Você já escreveu sobre o SUS com relação a ai de nós se não tivéssemos o SUS nessa hora, porque o estadunidense, se ele adoecer, ele não vai passar da porta de nenhum hospital, porque ele não tem lá já a fiança de não sei quantos $1.000, e muitos estão morrendo em casa. É por isso que nos Estados Unidos, em muitos países, as mortes tem que buscar o cadáver, né, na própria residência. E como tudo entrou em colapso nesses países, eles ficam, às vezes, em estado exatamente até de decomposição no seu lar. Então, um pouquinho sobre o SUS. Por que está provado mais uma vez, e já é um estágio, da importância do SUS, que ele é indispensável, que ele não pode ser jamais privatizado, como queria o Guedes, como queria o Mandetta, né? E eu quero exatamente cumprimentar o Mandetta, que ele fez autocrítica, vestiu a camisa do SUS finalmente. Ele que era representante, inclusive, foi direção, né, de planos de saúde, mas eu acho importante a pessoa ter grandeza de reconhecer, como o presidente da Inglaterra, né? Que Primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Então, eu deixo a você falar com muito mais profundidade disso aí. O SUS e a importância do Estado, Manuel. Pois é. O primeiro-ministro, Soriano, não é presidente, não, é o primeiro-ministro da Inglaterra, que eu não me lembro o nome,
ele diagnosticou positivo com corona, né? E foi para um hospital da rede pública na Inglaterra, né? E se safou, né? Ele ficou curado, né? E ele, que era um crítico, porque ele é um neoliberal, ele que era um crítico do sistema público de saúde, ele enalteceu muito o sistema público da Inglaterra, principalmente por tê-lo salvado. Então, isso é muito bonito, de uma pessoa fazer autocrítica. Que, como você falou do Mandetta, a gente gostaria que o Mandetta fizesse uma crítica, fizesse uma autocrítica pública a respeito do SUS, porque foi muito bonito a gente ver o tempo todo com o colete do SUS. Já o atual ministro, o Nelson Teik, ele nunca aparece com colete do SUS. Então, o SUS é o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é dos maiores do mundo, né? Está tendo um papel fundamental no combate ao Covid-19 e só não é melhor o trabalho que o SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro, está fazendo, porque o nosso presidente ele é contra, né? Ele é contra as orientações da Organização Mundial da Saúde. Bolsonaro é contra o isolamento social, né? Eles, na verdade, não compraram quase nada, né, dos equipamentos necessários para, nesse momento, aparelhar o SUS, né? Como, por exemplo, se você procurar o exame, esse exame rápido, que existe um exame rápido que você faz que já detecta logo se é positivo ou negativo para o corona, né? Praticamente isso não existe. A minha irmã foi para 2 hospitais e ela não fez esse teste, né? Eu também gostaria de elogiar os médicos que atenderam a minha irmã, não tenho nenhuma crítica, né, aos médicos, principalmente uma médica que eu nem sei o nome, me parece que ela foi bastante atenciosa e humana. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que o plano de saúde, quando você chega no hospital, independente se está com coronavírus ou com qualquer outra, ou chikungunya, que também às vezes se confunde com coronavírus, a primeira coisa que eles olham é saber se você está em dia com o plano. Se você não estiver em dia com o plano, você volta para casa. Eles não atendem. Isso aí já é uma praxe dos planos de saúde, né? Uma coisa assim absurda, né? E outra questão também que as pessoas, só quem passou por isso que sabe, que, por exemplo, eu não sei se todos os planos de saúde, né, não posso afirmar, mas eu digo que grande parte deles, e principalmente esse da minha irmã, você paga a internação, né? Então, você tem um plano de saúde que você paga todo mês, que nem no caso da minha irmã, da Andiara, mas, num determinado momento, foi dito para a pessoa que estava acompanhando ela, que era o genro dela, que foi uma pessoa magnífica também, que eu acompanhei ela no primeiro hospital, no segundo já foi o genro, o Rômulo. Então, o Rômulo já me ligou e falou, Emanuel, porque ela ficou grande parte do tempo numa poltrona sentada. E é isso que está acontecendo com um monte de doente. Agora, a culpa é do SUS? Não. A culpa é do Bolsonaro, do seu Nelson Teik, por exemplo, que disse uma frase sobre os respiradores, né? Ele disse textualmente, mas eu vou comprar esses respiradores todos, que são milhares, para atender ao Brasil inteiro. São milhares de respiradores. Aí ele falou, eu vou comprar esses respiradores todos e depois o que eu vou fazer com eles? Quer dizer, é com essa mentalidade que nós estamos enfrentando à frente do Ministério da Saúde, né? Uma pessoa é a segunda pessoa, ou primeira na hierarquia do combate ao Covid, ele mesmo diz o que vai fazer depois com os respiradores.
E esse mesmo ministro disse, em algum momento, que nós teríamos que escolher entre o jovem e o velho, e o idoso. Né? Então, é com esse tipo de gente que nós estamos à frente do combate ao Covid. Agora, o sistema de saúde, o SUS, ele é fantástico. Né? Nós temos uma rede hospitalar, né, que, por exemplo, os Estados Unidos não tem, instalado em todos os estados, né, e em todos os municípios brasileiros. Tem ou um hospital do SUS ou aquelas, por exemplo, UPA 24 horas ou qualquer forma de atendimento. O que está faltando para o Brasil, para a gente diminuir o número de óbitos, principalmente de óbitos, está faltando vontade política do Bolsonaro e do seu ministro, né, que estão aí, ao invés de estar combatendo o Covid-19, eles estão combatendo o isolamento social, o tempo todo querendo acabar com o isolamento social. Lógico que nós, qualquer pessoa, qualquer trabalhador, né, que tem alguma formação, ninguém quer aqui arrebentar com os empresários. Não queremos isso, de jeito nenhum. Né? Agora, entre os empresários, negócio e a vida, nós temos que ficar com a vida das pessoas, até porque não vai ter negócio se não tiver vida, se não tiver clientes, se não tiver compradores. Né? Então, ninguém está aqui contra os empresários, mas não dá agora para a gente fazer como fez eu não sei se é governador lá da Itália, se eu não me engano, de Palermo, que ele fez o que o Bolsonaro prega, uma abertura total. O que aconteceu? A Itália foi recordista em óbitos, né? Porque ele abriu totalmente. Né? Mas depois, esse mesmo governador, ele teve a grandeza de fazer a autocrítica, né, e fazer o controle social. A Itália, em algum momento não conseguiu reverter a curva. A situação dele de lá da Itália ainda é séria, mas melhorou muito em relação ao que era. Mas olha a diferença. O governador, que eu não sei o nome lá de Palermo, ele fez autocrítica e adotou o isolamento social. O primeiro-ministro da Inglaterra, que era crítico do sistema público de saúde e foi curado de Covid pelo sistema público de saúde, fez autocrítica e rasgou elogios ao sistema público de saúde. E na Inglaterra também o isolamento está seguindo. Né? E é lógico que a hora que nós tivermos o controle dessa doença, dessa pandemia que atinge o mundo inteiro, a hora que controlar aqui os números que a gente vê na televisão crescendo a cada dia, quando esses números pararem de crescer e caírem, nós vamos ter, os nossos representantes, vamos ter a sensibilidade de abrir, né, de forma controlada os negócios, a economia. Mas agora a gente tem que ter um isolamento total para controlar essa doença. Esse é o meu entendimento. Manuel, uma pergunta que não quer calar, uma questão que não pode deixar de abordar com você, aproveitando a oportunidade. Quem poderia dizer que a criatura iria se rebelar contra o Criador? Eu me refiro porque, de verdade, o Bolsonaro que é filho do Moro. E foi ele que fez o trabalho sujo, né? Comprometendo a justiça brasileira, para poder abrir alas, como cantou a Chiquinha Gonzaga, ou abrir alas para o Bolsonaro emplacar. Ou seja, prendeu o concorrente principal, destituiu a Dilma, na verdade foi um trabalho da famosa Lava Jato, ou Vaza Jato, né? Vaza Jato.
antes do Intercept ter batizado, eu acho que você já batizava isso com seus artigos. Você tem um blog diário, de produção diária. Mas então eu queria que você agora analisasse, depois de tudo isso que você, até certo ponto, anteviu, né, que foi o golpe, a entrega de nossas riquezas que se visava, como é que agora a gente está vendo esses dois, na verdade, golpistas se digladiarem a ponto de, a qualquer momento, começar a sair os podres de um de outro. Já começa a sair, né? O caráter de um e de outro já começa a mostrar que é exatamente da pior espécie e estilo. Pois é. Eu estou aqui diante do meu artigo, que vai estar logo mais no meu blog, cujo título é o seguinte: enfim, Bolsonaro não é mito, Sérgio Moro não é herói, são os canalhas de sempre. Na verdade, quem criou, isso está no conteúdo do artigo, o criador é Sérgio Moro. Não existiria Bolsonaro presidente sem o juiz Sérgio Moro. E por quê? Porque eu acho? Não. Sérgio Moro prendeu Lula na véspera da eleição, líder em todas as pesquisas, sem prova, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro, de quem virou ministro da Justiça e teve a promessa de ser indicado ministro do STF. Então, primeiro, dizer que a máscara caiu. Hoje, aliás, a história até agradece essa briga dos dois, porque foi de uma burrice total, né? Eu acho que se eles tivessem que se desunir, né, de se afastarem um do outro, eu acho que teria que ser lá na frente, ao final do mandato, né? Porque o que aconteceu? Quando se separaram, começou a jogar, como se diz, jogar fezes no ventilador um do outro, né? E aí você começa a analisar os dois. Na verdade, nós estamos diante de dois canalhas, né? Porque ninguém tem dúvida que sem Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, Bolsonaro não seria eleito. O eleito seria Lula. E Sérgio Moro tirou Lula do pleito justamente para eleger Bolsonaro, né? E o mote principal da briga dos dois, né, foi ridículo. O Moro alega na entrevista que eu assisti, o motivo que levou ele a ser ex-ministro foi que o Bolsonaro queria informações diretas da Polícia Federal sobre os inquéritos que envolviam principalmente os filhos dele, porque ele tem culpa no cartório também, mas ele queria, segundo o Sérgio Moro, ter notícias de inquéritos que envolvessem o filho dele. E Moro, nesse momento, disse que não, né? Ele malandramente, espertamente, usou isso como a motivação para ele sair do ministério. Ora, mas nós que somos petroleiros, eu e Soriano, assistimos por mais de 3 anos a Lava Jato, chefiada por Sérgio Moro, vazar delações premiadas diretamente para a TV Globo, para o Jornal Nacional, diariamente, né? A Globo ganhou muito em audiência com o Petrolão, né, que eles chamavam de Petrolão, né? Então, era quase que diariamente o chefe da Lava Jato vazando para a Globo, né? Ora, se ele fazia isso para a Globo, por que e vazava informações de inquéritos da Polícia Federal para a Globo em primeira mão, por que não podia fazer isso para o Bolsonaro? Lógico,
isso é um ilícito, é um crime, vazamento de delação é crime, né? O que Sérgio Moro fez o tempo todo para a Globo era crime. E o que o Bolsonaro estava pedindo a ele também era crime. Agora, por que ele fez isso com a TV Globo, né? Para o Jornal Nacional, para os Fantásticos de domingo, né? E não fez isso para o Bolsonaro, né? Então, é preciso que a gente entenda, né? E isso fica claro à medida que os dois brigam, né? Na verdade, também, por outro lado, essa briga é meio para inglês ver, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente mantém os dois, a mídia mantém os dois na vitrine principal da política brasileira, né? Na verdade, os dois deveriam estar na cadeia, né? Tanto Bolsonaro como o Sérgio Moro, né? Que, como você falou, bem antes da Intercept Brasil, que mostrou o mar de lama da Lava Jato, inclusive dos seus líderes, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, com áudios, para ninguém dizer que era mentira, era áudio entre os dois, né? Mas, bem antes disso, eu já lançava esse livro aí que vocês estão vendo, A Outra Face de Sérgio Moro, né? E por conta disso, fui intimado 2 vezes pelo Ministério Público, né? A pedido de Sérgio Moro, né? Tive 2 intimações pelo Ministério Público e uma intimação pela Polícia Federal. Tudo a Polícia Federal subordinada a Moro. Porém, eu fiz uma denúncia, né, protocolada no Ministério Público Federal em novembro de 2016, né, mostrando a omissão da Lava Jato, né, em relação à gestão criminosa dos tucanos, FHC e Pedro Parente na Petrobras, em novembro de 2016. Até hoje eu não tenho resposta, né? E detalhei lá a minha denúncia, os pontos que eu abordava, e isso está à disposição de quem quiser no meu blog, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com essa briga dos dois, porque... E aí é interessante esse aspecto, até para concluir essa minha falação, que a Globo, que foi beneficiária dos vazamentos da Lava Jato via Sérgio Moro durante pelo menos 3 anos para o Jornal Nacional, né? A Globo agora está demonizando o Bolsonaro, né? Que, como eu disse, é mais um canalha na história política do país, mas a Globo está demonizando o Bolsonaro e endeusando o Sérgio Moro, tentando salvar Sérgio Moro. Então, a gente tem que ficar atento nisso, porque a gente quer que a lei vale para todos, né? Então, na verdade, todos dois, Bolsonaro e Sérgio Moro, são 2 canalhas que vão para o lixo da história brasileira, né? Eles só se sustentam, principalmente Moro, por força da Globo e da mídia, né? Porque, na verdade, houve um grande pacto, Soriano, antes de voltar para você, né? Que começou lá no golpe da Dilma, que derrubaram a Dilma, colocaram Michel Temer e abriram o caminho para eleger Bolsonaro, que depois foi eleito, e o principal cabo eleitoral foi Sérgio Moro, que prendeu o Lula sem prova na véspera da eleição, né? Foi o principal cabo eleitoral. Tiraram Dilma, botaram Michel Temer, o golpista, depois elegeram, como eu falei, o Bolsonaro, né? E na verdade, o que eles fizeram pelo Brasil? Eles estão entregando o nosso país, né? Você não pode dizer que a culpa foi do coronavírus, não, do Covid-19, porque antes do Covid-19
o PIB do Bolsonaro foi 1,1, né? Um PIBinho, né? Recorde de demissão de trabalhadores, né? 13 milhões de demitidos, de desempregados, porque eles vão querer jogar. Antes eles jogaram a culpa na conta do PT, e agora provavelmente eles vão querer jogar na conta do Covid-19. Ô, Manuel, outra coisa que a gente não pode esquecer desse PIBinho é que o PIB tem que ser descontado para você ter o crescimento médio em relação à população. Se a população cresce também 1% e o PIB cresce 1%, na verdade não cresceu nada, porque 1% que é jogado aí no ciclo produtivo, na força de trabalho, que entra agora com potencialidade, não vai ter o suficiente crescimento para se empregar. Outro aspecto que eu queria falar, bem rapidinho, lembrar, você falou aí dos beneficiários, sem falar da dor que a Operação Vaza Jato causou a inúmeras, milhares de pessoas. Só para você ter uma ideia, só para a gente relembrar, o telespectador saber, isso foi pouco divulgado. O próprio presidente da Petrobras, que é um filhote aí também desse golpe, ele mandou uma carta para 2.000 petroleiros que foram chamados a depor, um ambiente de terror na Petrobras, e se provou que não tinha nada a ver com nenhum envolvimento em corrupção. Muitos perderam, inclusive, a saúde, não tiveram condição nem de olhar para as suas famílias, saíram o nome deles aí na imprensa, pessoas que se suicidaram. Um reitor de uma universidade como a de Santa Catarina, me corrija se eu estiver errado. Então, para encerrar, Manuel, eu quero assim, a sua palavra, sua mensagem aí para o povo brasileiro, você que viveu agora assim, pessoalmente, essa dor de perder um ente querido, o que falar agora aos trabalhadores, enquanto dirigente sindical que você sempre foi, e ao povo brasileiro, a todas as trabalhadoras, trabalhadores, estudantes e intelectuais, e mesmo os empresários que realmente querem correr risco. Empresário especulador, para mim, não é empresário, é um atravessador, é um parasita. Bom, nesses rápidos, um minutinho, eu queria comentar a situação da Petrobras, né, que, por muito orgulho, eu trabalhei por 42 anos, né, e dizer que a Petrobras, em 2015, ganhou o equivalente ao Oscar da indústria do petróleo por desenvolvimento de tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal, né? E o pré-sal hoje é a maior descoberta petrolífera do planeta e já responde por mais da metade da produção de petróleo no país. E a Petrobras fez isso graças aos seus funcionários. E esses funcionários da Petrobras estão sendo tratados como bandidos, né? Porque se lá fora a Petrobras ganhou o prêmio mais importante do setor petróleo, no Brasil, os petroleiros que fizeram isso estão sendo tratados como bandidos, estão sendo descontados em seus salários por conta de um rombo de, no mínimo, descontado em 13% do salário, isso por 18 anos, que agora foi transformado em desconto vitalício, né? Petroleiros aposentados e ativos estão sendo descontados, sem nunca terem sido gestores da Petro, onde se deu, dito que deu rombo, né? E sem ter uma auditoria que realmente comprove esse rombo, né? E mais que isso, os petroleiros, por exemplo, da ABR foi privatizada, foram demitidos 600 trabalhadores, centenas de terceirizados, e os petroleiros da BR que ficaram tiveram 30% de desconto em seus salários, né? É dessa forma que a Petrobras está sendo administrada. Agora, a gente tem que dizer
que quem administra hoje a Petrobras é o senhor Roberto Castelo Branco, que eu chamo ele do terror, o demolidor da Vale do Rio Doce. Né? Esse senhor e os demais diretores da Vale são suspeitos de participação em crime de responsabilidade, né? Porque a responsabilidade deles pelos maiores desastres ambientais do país, que foram Brumadinho e Mariana, onde morreram centenas de trabalhadores. Então, o governo Bolsonaro, o senhor Castelo Branco, pune o petroleiro que fez a maior descoberta do planeta, que foi o pré-sal, e prestigia seu Castelo Branco, que é o carrasco da Vale, é o carrasco de Brumadinho e o carrasco de Mariana, né? Onde morreram centenas de trabalhadores e até hoje nenhuma ação de responsabilidade foi batido o martelo, e o mesmo Bolsonaro, que está punindo os trabalhadores na Petrobras, colocou o senhor Roberto Castelo Branco, o carrasco de Brumadinho, para ser presidente da Petrobras e fazer esse jogo sujo contra a Petrobras e os petroleiros. Obrigado. Obrigado, companheiro Manuel, Núcleo Sindical, TV Comunitária do Rio de Janeiro, transmitindo também online, tvcomunitária.rio. Obrigado, Aquino, que esteve aí na produção, filmagem e edição. Obrigado a você que nos assistiu, sobretudo.